O colágeno se tornou um dos suplementos mais populares do mundo. Ele está nas farmácias, nas redes sociais, nos comerciais e até nas conversas do dia a dia, sempre com a promessa de fortalecer a pele, os cabelos, as articulações e os ossos. Mas o que pouca gente sabe é que, em excesso ou de forma errada, o colágeno pode causar efeitos indesejados e até prejudicar a saúde. Isso acontece porque o corpo não absorve o colágeno de forma direta. Ele precisa quebrá-lo em aminoácidos e, quando há mais do que o corpo consegue utilizar, o excesso pode sobrecarregar os rins, alterar a digestão e até interferir em outros nutrientes. Hoje, você vai entender quais são os riscos de consumir colágeno em excesso, o que realmente acontece dentro do corpo, e como encontrar o equilíbrio certo para aproveitar os benefícios sem causar danos. Este vídeo é informativo e tem caráter educativo. Ele não substitui o acompanhamento médico nem orientações nutricionais profissionais. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o colágeno. 1. Entendendo o que é o colágeno e como o corpo realmente o utiliza. Antes de falar sobre os riscos do excesso, é importante entender como o colágeno funciona dentro do corpo. Muita gente acredita que basta tomar o suplemento e pronto. O colágeno vai direto para a pele, para os ossos e para as articulações. Mas não é bem assim. O colágeno é uma proteína formada por aminoácidos, especialmente glicina, prolina e hidroxiprolina. Essas substâncias são os blocos de construção do corpo e estão presentes na pele, nos tendões, nos ligamentos, nas cartilagens e até nos vasos sanguíneos. Quando você consome colágeno, seja em pó, cápsula ou alimentos ricos nessa proteína, o corpo precisa quebrar tudo no sistema digestivo, transformando o colágeno em aminoácidos menores. Só depois disso, ele decide onde usar esses aminoácidos. Pode reconstruir uma articulação, fortalecer a pele, reparar músculos ou até produzir enzimas. Ou seja, o corpo não direciona o colágeno exatamente para onde você quer. Ele distribui conforme a necessidade do momento. Por isso, de nada adianta consumir grandes quantidades esperando resultados imediatos. O organismo trabalha com equilíbrio. E é justamente aí que mora o problema. Quando o colágeno é consumido em excesso, o corpo não consegue aproveitar tudo, e o que sobra pode gerar sobrecarga metabólica e digestiva. No próximo ponto, você vai entender por que o excesso de colágeno pode causar desequilíbrios e quais são os primeiros sinais que o corpo dá quando isso está acontecendo. Antes de irmos para o próximo ponto, comente aqui a cidade de onde assiste e se inscreva no canal. 2. O que acontece no corpo quando há excesso de colágeno e os primeiros sinais de sobrecarga? O colágeno, assim como qualquer outro nutriente, precisa de equilíbrio. Quando o corpo recebe mais do que consegue utilizar, o excesso começa a gerar acúmulo de resíduos metabólicos, especialmente compostos nitrogenados, que precisam ser eliminados pelos rins e pelo fígado. O primeiro sinal de que há algo errado costuma aparecer na digestão. Muitas pessoas que tomam altas doses de colágeno diariamente relatam constipação, prisão de ventre, azia, enjoos ou uma sensação de peso no estômago. Isso acontece porque o corpo está sobrecarregado, tentando processar uma quantidade de proteína que ele não precisa naquele momento. Outro efeito comum é o desequilíbrio nos níveis de cálcio e outros minerais, já que a absorção de colágeno depende de vitamina C, zinco e magnésio. Quando esses nutrientes estão em falta, o organismo tenta compensar, e isso pode causar dores musculares, fadiga e até queda de cabelo. Em casos de uso prolongado e excessivo, o risco maior é a sobrecarga dos rins. O metabolismo das proteínas gera ureia e ácido úrico, substâncias que, se não forem bem eliminadas, podem irritar os rins e até aumentar o risco de pedras renais.
Além disso, o excesso de colágeno pode espessar o sangue, aumentando o risco de pressão alta e má circulação, especialmente em pessoas com predisposição cardiovascular. O corpo é muito inteligente. Ele avisa quando algo está em excesso, e ignorar esses sinais é o primeiro passo para transformar um suplemento benéfico em um problema silencioso. No próximo ponto, você vai descobrir quais pessoas precisam ter ainda mais cuidado ao consumir colágeno e quando ele pode se tornar realmente perigoso. Antes de irmos para o próximo ponto, comente aqui a cidade de onde assiste e se inscreva no canal. 3. Quem deve ter cuidado com o colágeno e quando o suplemento pode ser um risco real? Apesar de o colágeno ser um suplemento popular e, em geral, seguro, nem todo mundo deve consumi-lo livremente. Existem grupos de pessoas que precisam de orientação médica antes de iniciar o uso, justamente porque o colágeno, quando usado sem equilíbrio, pode piorar certas condições silenciosas. Um dos primeiros grupos que merece atenção é o de pessoas com problemas renais. Como o colágeno é uma proteína, ele aumenta a produção de ureia e ácido úrico, substâncias que sobrecarregam os rins. Para quem já tem insuficiência renal, pedras nos rins ou níveis altos de creatinina, o consumo excessivo pode acelerar o desgaste desse órgão vital. Outro grupo que exige cuidado é o de diabéticos e pessoas com resistência à insulina. Alguns suplementos de colágeno contêm adoçantes, aromatizantes e espessantes artificiais, que podem alterar a glicemia e provocar picos de açúcar no sangue. Além disso, o excesso de proteína pode aumentar a resistência à insulina em pessoas predispostas. Também é importante que quem sofre com problemas digestivos, como gastrite, refluxo ou constipação, use o colágeno com moderação. Isso porque ele pode retardar o esvaziamento gástrico e causar sensação de estufamento quando consumido sem equilíbrio. E há ainda um alerta especial para pessoas com histórico de gota. O metabolismo excessivo de proteínas aumenta o ácido úrico, que pode se cristalizar nas articulações, gerando dores intensas e inflamações. Em resumo, o colágeno não é um vilão, mas também não é inofensivo. Ele deve ser visto como um reforço nutricional e não como uma poção mágica para pele, unhas e articulações. Antes de irmos para o próximo ponto, comente aqui a cidade de onde assiste e se inscreva no canal. 4. Os principais riscos do consumo exagerado de colágeno. Muita gente acredita que, quanto mais colágeno tomar, melhor será o resultado. Mas o corpo não funciona assim. E esse tipo de pensamento pode trazer riscos sérios à saúde quando o suplemento é usado sem orientação ou em doses altas por longos períodos. Vamos aos principais riscos que o excesso de colágeno pode causar. 1. Sobrecarga dos rins. O colágeno é uma proteína e seu excesso gera resíduos que precisam ser eliminados pelos rins, como a ureia e o ácido úrico. Quando o consumo é exagerado, esses compostos se acumulam, forçando o funcionamento renal. Com o tempo, isso pode causar retenção de líquidos, inchaço, aumento da pressão arterial e, em casos mais graves, insuficiência renal. Pessoas com problemas renais, hipertensão ou histórico de pedras nos rins estão entre as que mais sofrem com esse efeito. 2. Desequilíbrio de minerais e ossos frágeis. O colágeno depende de vitamina C, zinco e magnésio para ser absorvido e transformado pelo corpo. Quando é consumido em excesso, ele rouba esses minerais de outros processos do organismo, o que pode enfraquecer os ossos, causar cãibras, fadiga muscular e até aumentar o risco de osteopenia. É o paradoxo do colágeno. Em vez de fortalecer, o exagero pode desmineralizar. 3. Constipação e desconforto digestivo. Um dos efeitos mais comuns é o intestino preso. Isso acontece porque o colágeno é uma proteína seca, e sem água suficiente e fibras na alimentação, ele deixa o trânsito intestinal lento. Além disso, o excesso pode causar gases,
inchaço abdominal, refluxo e má digestão. Se o intestino não funciona bem, o corpo tem mais dificuldade para eliminar toxinas e o fígado e os rins acabam sobrecarregados. 4. Risco cardiovascular. O uso exagerado e prolongado de colágeno pode espessar o sangue, já que parte das proteínas mal digeridas circulam pelo sistema sanguíneo. Isso pode aumentar a pressão arterial, dificultar a circulação e até favorecer a formação de pequenos coágulos. Para quem tem histórico de hipertensão ou varizes, o cuidado precisa ser redobrado. 5. Desequilíbrio metabólico. O colágeno em excesso também pode aumentar a produção de ácido úrico e alterar o metabolismo da glicose, especialmente quando é associado a dietas pobres em frutas, verduras e água. Isso pode causar retenção de líquidos, cansaço e dores nas articulações, justamente o contrário do que se busca ao consumir o suplemento. O ponto é simples: o corpo precisa de equilíbrio. O colágeno é importante, sim, mas mais importante ainda é o modo e a quantidade com que ele é usado. Quando passa do limite, ele deixa de ser um aliado e se torna um peso para os órgãos que deveriam estar sendo protegidos. O colágeno é um grande aliado da saúde, mas só quando é usado com consciência. Tomado da forma errada, ele pode trazer mais prejuízo do que benefício. Mas, quando usado com equilíbrio, pode fortalecer a pele, os ossos, as articulações e até o coração. Este vídeo é informativo e tem caráter educativo. Sempre consulte seu médico ou nutricionista antes de iniciar o uso de suplementos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana tem informações valiosas sobre saúde, bem-estar e longevidade natural, especialmente para quem quer envelhecer com vitalidade e equilíbrio. E me conta aqui nos comentários, você já usa colágeno com frequência? Percebeu algum efeito diferente no seu corpo? Sua experiência pode ajudar muita gente que também tem dúvidas sobre esse suplemento. Um grande abraço, cuide bem da sua saúde e lembre-se, tudo o que é demais, até o que faz bem, pode virar um problema.